E hoje nós vamos seguir com a série de vídeos sobre a DFC. Hoje veremos um vídeo com um grau de complexidade intermediário. Olá, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje nós vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade e a nossa DFC ela vai ficar um pouquinho maior do que do vídeo anterior. Mas continue acompanhando, eu tenho certeza que com essa série de vídeos vocês vão transformar esse assunto que é complexo em um assunto extremamente fácil de resolver. Então, vamos seguir para o nosso vídeo, para a nossa aula. E o que nós temos de diferente com relação à DFC que nós elaboramos anteriormente? Bom, o que nós temos aqui é que, por exemplo, agora essa empresa, ela aplicou parte de seus recursos em títulos e valores imobiliários, aplicações financeiras de curto prazo. Ela também teve redução, da conta clientes, com a chamada perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Essa perda estimada, antigamente, ela era chamada de provisão para devedores duvidosos. Não é um termo mais apropriado, apesar de nós vermos algumas empresas ainda de capital aberto divulgando isso nos balanços. Mas a lógica aqui, só para quem não sabe, desse valor que a empresa espera receber de clientes, por exemplo, 304 no ano de 2021, ela espera que 11.700 não seja realizado pelo histórico de perdas anteriores. E nós temos também a conta de despesas antecipadas. Despesas antecipadas são a empresa já pagou por uma despesa, porém essa despesa ainda não pode ser reconhecida pelo regime de competência, então ela se torna um ativo, um direito da empresa. Nós acrescentamos também impostos sobre vendas e a conta de dividendos. Então, vamos lá. Antes da gente começar a elaborar a DFC, nós pegamos as informações necessárias para fazer toda a demonstração. E aí nós observamos aqui, nós conseguimos calcular, por exemplo, a quantidade de compras, que como vocês viram é necessário para se fazer o quanto foi pago para fornecedores pelo método direto. Então nós pegamos lá, né, o custo da mercadoria vendida, pegamos o estoque final, estoque inicial, e aí nós fizemos o cálculo das compras, né? Ou seja, quanto nós gastamos, mais quanto nós tínhamos no estoque, nós precisaríamos ter comprado, menos aquilo que nós já tínhamos no início. Bom, com relação às depreciações, né? Nós tivemos a informação que do total de 56 mil de depreciação, 36 mil foi de depreciação do ativo imobilizado, 20 mil do ativo intangível. E nós temos a informação que a empresa ela já começou, né? No caso, assim, nós estamos fazendo a DFC para o ano atual, que seria 2022. Mas a empresa ela já iniciou o período anterior, né? O período atual, na verdade, com R$ 79.200, que está aqui, ó, de títulos e valores imobiliários. E ela não fez nenhuma nova aquisição e ela também não fez nenhuma venda. Porém, esses títulos, eles renderam juros. Por isso que hoje, ó, eles estão valendo, como nós observamos aqui ao final do exercício, R$ 88.700. Bom, dadas essas informações, então vamos começar a elaborar a nossa DFC. Vamos fazer sempre pelo método direto primeiro. Então, pelo método direto, vamos calcular quanto nós recebemos de clientes. Então, nós temos a seguinte conta aqui para fazer. Para saber quanto nós recebemos, nós consideramos o saldo de receita bruta mais a quantidade que nós tínhamos para receber no final do exercício anterior, menos aquilo que nós não recebemos. Ou seja, o que eu vendi, mais o que eu tinha para receber, menos o que eu não recebi. Então, nós temos aqui, foi recebido em caixa de clientes R$ 1.665.000. Bom, com relação ao pagamento de fornecedores. Então, como que nós calculamos, né? Nós precisamos primeiro considerar o valor das compras e considerar a variação de fornecedores. Então, vamos lá. Se nós pegarmos o que nós tínhamos o tanto que nós compramos, mais o quanto nós devíamos para o fornecedor no final do período, a gente poderia falar que a gente pagou tudo isso se o nosso saldo atual de fornecedores a pagar foi zero.
Mas como ele não é zero, nós temos que o quê? Subtrair esse valor. Então, nós chegamos aqui no pagamento de 773.500. Entretanto, claro, se a gente está falando de um pagamento, esse valor é negativo. Então, a gente considera aqui que todo esse cálculo, olha só, ele possui valor negativo. Então, nós temos aqui 773.500. Pagamento para pessoal. Bom, nós consideramos lá. Vamos já colocar, né? A gente sabe que isso é um valor negativo. Então, nós sabemos que nós temos a despesa com salário na DRE. Aqui eu vou colocar ela negativa porque uma vez que aqui já está o valor negativo, colocando negativo aqui no início, ó, ele se torna um valor absoluto. Então, nós sabemos que foi pago 208.200. Foi despesa 208.200. Mais 29.700, que era o saldo que nós tínhamos no início do período. Bom, se nós tivéssemos um saldo zero de salários e encargos sociais a pagar, então, com certeza, nós pagamos a despesa e o saldo anterior que deveria ser pago, né? A dívida no início do período, final do período anterior. Mas, como nós temos ainda 24.800 a pagar, nós subtraímos esse valor, olha só, e chegamos no valor de R$ 23.100 que foram pagos. Ah, João, às vezes fica um pouquinho confuso esse raciocínio porque está com os valores negativos, mas vocês podem fazer isso, ó. Ó, considera o valor absoluto, 208.200. Considera lá, por exemplo, os salários do período do início do exercício atual, né? Considera-se o valor final aqui de 24.800. Então, mais uma vez, ó, a lógica. Divide despesa 208.200 mais 29.700, que é o que eu deveria ter pago, que é a dívida do início do período, menos o que não foi pago, o que ficou a pagar, né, para o período seguinte. Olha lá, 213.100. A única coisa é que eu sei que essa informação aqui é um valor negativo, porque nós estamos falando de pagamento. Então, lá na DFC ele entra com valor negativo. Bom, pagamento de despesas. Então, aquele mesmo raciocínio, né? Eu vou pegar lá as despesas que nós temos na demonstração do resultado do exercício. Eu vou somar o quanto nós tínhamos lá de contas a pagar no final de 2021, menos o que nós não pagamos, o que ficou devendo no final de 2022. 211.100. Espera só um minutinho que eu vi aqui que eu fiz uma coisa errada. Eu considerei salários, mas não são salários, ó, são despesas gerais. Agora sim, R$ 130.100. Bom, agora um raciocínio novo. Olha só, despesas antecipadas. Despesas antecipadas, como eu expliquei, a gente pagou por uma coisa que nós ainda não reconhecemos no resultado. Então, uma vez que as despesas antecipadas elas não aparecem no resultado, nós temos que considerar apenas a, a variação aqui que nós temos do nosso ativo. A lógica é, bom, se eu aumentei o meu direito referente a despesas antecipadas, se eu aumentei o meu ativo por conta de despesas antecipadas, então isso reduziu o caixa. Então, qual que é a lógica que nós adotaremos aqui? Olha só, se nós pegarmos aqui o saldo de despesas antecipadas do início menos o saldo de despesas antecipadas do final, ele vai dar que houve, né, uma diminuição do caixa por conta desse aumento de despesas antecipadas. Mais uma vez, João, eu fico às vezes confuso, negativo, positivo. Enfim, aqui nós queremos o que? A variação. Ou seja, houve uma variação de R$ 2.200, mas essa variação aumentou o valor de despesas antecipadas. Aumentar despesas antecipadas significa que reduziu-se o caixa. Seguindo aqui, nós temos lá pagamento de impostos com vendas. Então, pagamento de impostos com vendas, vamos manter aquele raciocínio que nós estamos fazendo dos demais pagamentos. Eu vou pegar lá o saldo de impostos com vendas na DRE, mais quanto que nós tínhamos para pagar de impostos com vendas lá no passivo no final do período anterior, né? Menos o que nós não pagamos ao final desse exercício. Então, olha só,
R$ 137.100 que foram pagos em caixa, efetivamente, de imposto sobre vendas. Pagamento de imposto de renda e contribuição social. Mesmo raciocínio. Nós vamos lá na DRE. Olha, qual o valor do período? Mais quanto nós estávamos devendo no final do exercício anterior, menos o que nós ficamos devendo ao final do exercício atual. E vamos seguindo. É um processo. Vocês vão ver que a dificuldade, o que está na DRE, é identificar como cada conta tem impacto no caixa e como que nós alocamos operacional, investimento, financiamento, mas o processo de elaboração ele é muito simples. Pagamento de juros. Bom, juros nós sabemos que eles foram pagos. Então, nós não temos aqui o passivo, mas nós temos as despesas com juros e a informação que nós temos da empresa é que essas despesas foram pagas. Claro que precisa ter essa informação, realmente, ó, isso foi pago, não, essa despesa, houve despesa com juros, mas esses juros foram acumulados na dívida. Não é o caso aqui, foi realmente pago R$ 7.200, a gente já coloca igual está na DRE, valor negativo, porque saiu. Desculpa, aqui é recebimento de juros. Recebimento de juros, vou só voltar um pouquinho aqui, ó. Vou considerar o pagamento primeiro, agora eu vou falar do recebimento. Recebimento de juros. Olha só, nós temos a informação aqui, ó, na DRE, que houve receita financeira. Agora, será que essa receita financeira ela se transformou em caixa? Ou seja, será que entrou na conta corrente da empresa dinheiro pelo rendimento dos juros? Nós observamos que não é o caso aqui, porque olha só, essa receita financeira de 9.500 ela aconteceu aqui, um rendimento de juros. Ou seja, olha só, a nossa aplicação de 79.200 ela foi para 88.700, ela aumentou por conta do recebimento. Não é sempre assim, aqui é uma hipótese que nós estamos considerando, mas se a empresa recebeu, foi para o caixa, se só valorizou, então não foi para o caixa. Então aqui no método direto, ó, eu coloquei esse recebimento de juros, mas na verdade ele pode não existir, como foi nesse caso. Então aqui o recebimento de juros é zero. Bom, agora eu vou adotar uma metodologia um pouquinho diferente do vídeo anterior e ao invés de já fazer toda a DFC pelo método direto, agora nós vamos fazer pelo método indireto apenas as atividades operacionais, para vocês poderem comparar aqui uma metodologia da outra. Vocês vão ver que é muito mais fácil o método indireto, uma vez que nós temos muito menos cálculos. A gente trabalha simplesmente com a variação das contas e poucas contas de DRE. Aqui no método direto, não. Você tem que pegar a despesa, mais a variação na conta de passivo ou ativo. E aqui a gente faz já com poucas contas. Olha só. Qual que é o propósito do método indireto? Vamos recapitular. A gente vai partir do lucro do exercício. Olha só, pegamos o lucro líquido do exercício. E a partir desse lucro líquido, nós devemos encontrar o lucro ajustado. O que significa lucro ajustado, João? Do lucro, nós estamos pensando em coisas que entraram, em valores que entraram e saíram do caixa. E aí, primeiro, depreciação. Houve saída de caixa por depreciação? Não, mas houve saída, redução do lucro. Então, nós precisamos estornar essa redução. Como assim, João? Se nós temos depreciação de 56 mil, então ela reduziu o lucro, nós precisamos somar 56 mil. Perda estimada, mesmo raciocínio. Nós temos aqui, houve uma redução do lucro de R$ 800 por conta do aumento de perdas estimadas. Ó, reduziu o lucro em R$ 800. Nós somamos isso. Por quê? Perda estimada ela não reduz o caixa. Como o próprio nome fala, é estimado, não houve perda efetiva. Mais R$ 800. Agora, olha só que interessante, um raciocínio. Receitas financeiras, o rendimento daquela aplicação financeira, nós tivemos um recebimento, né, uma valorização do título financeiro que rendeu juros. Esse rendimento de juros, por mais que ele aumentou o lucro, ele não foi efetivo em caixa. Então, o que nós precisamos fazer? A gente quer saber do lucro em caixa. Então, nós vamos subtrair, olha só, os R$ 9.500. Então, nós chegamos num lucro ajustado de
259.700. Qual seria a lógica? Bom, se as nossas contas de ativo e passivo elas não variassem, nós poderíamos falar que todo esse lucro de 259.700 aumentou o nosso caixa. Mas, vamos lá, a gente vai ver que não é assim. Então aqui eu escrevi a variação em clientes, variação em estoque, mas a gente geralmente informa na DRE, por exemplo, aumento em clientes. O que é aumento? Se a conta clientes aumentou, significa que houve um impacto negativo no caixa. O inverso, por exemplo, redução na conta clientes de um ano para o outro. Reduziu clientes, aumenta o caixa, significa que eu recebi esses valores. Então, deixa eu ocultar aqui, ó, para não ficar tanta informação. E na verdade também, ó, eu posso até ocultar aqui a nossa DRE, né? Que a gente não precisa dela por enquanto. Vai ficar com poucas informações aqui. Vou diminuir um pouquinho, acredito que dá para ver, vocês verem melhor sem eu ficar jogando tanto a tela. Clientes, vamos lá. Nós temos aqui, vamos analisar primeiro, a gente tinha 304 para receber, agora a gente tem 257. Então, primeiro, houve uma redução em clientes. Se reduziu clientes, aumentou o nosso caixa. Então, como que nós podemos fazer, né? Podemos pegar aqui do 304 menos 257. Então, nós tivemos lá a redução, olha só, redução em clientes. O que ela ocasionou? Ela ocasionou um aumento no nosso caixa. Depois, vamos seguindo as contas. Estoque. Então, nós temos lá a conta de estoque. Era de 183, agora ela é de 164. O nosso estoque, ele reduziu. Olha só. Redução em estoque. Qual é o raciocínio? Bom, reduz o estoque, significa que isso tem um impacto positivo no caixa. Despesas antecipadas. Bom, nós tínhamos 4.600, temos 6.800. Aumentou despesas antecipadas, reduziu o caixa. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, 4 menos 6.800. Olha só, é sempre importante, ó, ter essa descrição completa. Aumento em despesas antecipadas. Bom, seguimos agora para o passivo. Fornecedores. A gente tinha 128 mil, temos agora 105 mil. Os fornecedores foram reduzidos. Então, olha só, a redução em fornecedores, a redução no passivo é necessário a saída de caixa. 105 menos 128, ou seja, reduziu 23 mil reais no caixa. E vamos seguindo a ordem, é um processo. Salários. Tínhamos 29, temos 24 a pagar. Bom, mesma situação dos fornecedores. Redução em salários. Então, saldo aqui, ó. Reduziu o salário, diminuiu então nosso caixa 4.900. Vocês observaram que, ó, eu posso fazer essa lógica, ó, do ativo, né? Sempre o saldo atual menos o anterior e do passivo inverso, né? Desculpa, na verdade aqui, ó. O saldo anterior menos o atual para o ativo e do passivo o saldo atual menos o anterior, que ele já dá até o sinal da forma correta. Contas a pagar. Tínhamos 24, temos 21. Reduzimos mais uma vez o passivo. Então, contas a pagar. Seguimos. Variação em impostos sobre vendas. Nossos impostos sobre vendas, eles aumentaram. Então, olha só, se eu aumento um passivo, aumento o imposto sobre venda. Se eu aumentar o passivo, vai ser um impacto positivo no caixa, deixou de sair caixa. E, finalmente, variação em imposto de renda e contribuição social. Nós tivemos aqui uma redução também. Redução em imposto de renda e contribuição social. Se reduziu, impacto no nosso caixa foi negativo. Então, olha só, vamos ver aqui todas as duas demonstrações, né? Método direto e indireto, tá vendo? O caixa operacional é o mesmo, sempre vai ser o mesmo, independentemente do método utilizado. E agora, finalmente, o que falta? As atividades de investimento
e as atividades de financiamento. Então, por exemplo, com relação à compra de ativo imobilizado, olha só, nós tínhamos, nós temos, aliás, atualmente, 1.284.000 e nós tínhamos 1.200.000. Ou seja, o nosso ativo imobilizado ele aumentou R$ 84.000. Significa que eu comprei 84, que nós compramos 84.000? Não necessariamente, porque olha só, houve uma redução por conta da depreciação do imobilizado de R$ 36.000. Olha aqui, 36.000. Então, peraí, o meu imobilizado de 1.200.000, ele foi reduzido em 36 e aí ele foi para 1.284.000. Então, o que eu preciso considerar? Que a depreciação mais, olha só, esse aumento no imobilizado, a gente chega no valor de compra de ativo imobilizado. Mas assim, é uma situação que precisa analisar internamente a contabilidade da empresa, porque pode acontecer da empresa, por exemplo, ela aumentar o valor do imobilizado, vocês fazerem essa conta de ajuste da depreciação, só que ela financiou o imobilizado, ela não pagou em caixa. E aí não faz nenhum sentido eu considerar que isso houve impacto no caixa. Então sempre precisa ter acesso à contabilidade completa. Mas aqui nós sabemos, ó, aumentou 120.000 efetivamente o imobilizado e nesse caso foi pago. Então, nós vamos lá, ó, nós temos aqui menos 120.000 de pagamento pela compra de imobilizado. E isso é válido para os dois métodos, não tem diferença alguma. Depois, pagamento de empréstimos e financiamentos. Vamos analisar a situação. A empresa tinha 90.000 e agora ela tem 68.000. Ou seja, houve uma variação de R$ 22.000, né? Redução de R$ 22.000 em empréstimos e financiamentos. A informação que nós temos é que esses empréstimos foram pagos. Então, olha só, menos 22.000 de empréstimos e financiamentos. Bom, e aí para finalizar, olha só, está faltando os nossos dividendos do período. Qual é o raciocínio para os dividendos? Observe que ao final de 2021, a empresa ela tinha lá R$ 23.700 de dividendos a pagar. Ao final de 22, ela tinha 24.200. E nós temos aqui a informação, ó, que no período, os dividendos de 2022 foram de R$ 120.000. Como que a gente sabe quanto foi pago em caixa de dividendos? É bem simples a lógica, é igual do pagamento de despesas, salários, fornecedores. Eu pego o dividendo proposto, o dividendo autorizado do período de 120.000, mais quanto nós tínhamos de dividendos a pagar no final do ano anterior. Então, significa que eu recebi tudo isso? Não, por quê? Porque ainda faltou pagar 24.200. Ou seja, os dividendos que foram efetivamente pagos em caixa foram de 19.500. Então, olha só, 119.500. Então, eu vou lá, menos 119.500 e menos 119.500. Então, olha só, as duas DFCs, pelos dois métodos, gerou caixa operacional, isso é um bom sinal para a empresa, juntamente com a geração de lucros. Consumiu caixa no investimento, também é um bom sinal, porque a empresa está investindo, vai render mais lucro lá na frente. E consumiu caixa do financiamento. Positivo também, né? Está pagando dívidas, está distribuindo dinheiro aos seus acionistas. Olha só, somando os três caixas, houve uma variação positiva no caixa de 30.000. É verdade? Com certeza, olha só. Caixa era de 80, foi para 110, então houve um aumento. Bom, nem coloquei as vinhetas aqui hoje, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi um exercício intermediário. Nós temos ainda mais um exercício avançado e eu espero que com essa série, que foram 5 vídeos, vão ser 5 vídeos ao todo, que vocês aprendam efetivamente a DFC. Então, obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. E vamos lá, né? Esse é o 4º vídeo do canal. Estamos gravando aqui hoje, dia 20 de agosto de 2022. Deixe seu comentário, por favor, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, curtam o vídeo. É um canal que está começando agora, é extremamente importante essa contribuição de vocês.
Obrigado, até a próxima.